Uma coisa que é impensável é desperdiçar alimento, jogar comida fora. E há um esforço para se evitar o desperdício de alimentos, até para combater a fome. Maria Siqueira, diretora de operações do Pacto contra a Fome, está aqui conosco. Maria Siqueira, muito obrigado por atender aqui a Nova Brasil. Bom dia, Heródoto. É um prazer falar contigo e com seus ouvintes. Primeiro passo. Como é que nós, como cidadãos, podemos ajudar? Acho que o primeiro ponto, Heródoto, é nos inconformarmos com a situação que o Brasil vive hoje. Além de já ser grave o fato de termos 33 milhões de brasileiros em situação de fome, nós ainda desperdiçamos ao longo de toda a cadeia de alimentos 8 vezes o suficiente para alimentar essa população. Então, o primeiro ponto é nos inconformarmos. A partir disso, todos nós podemos ter ação, tanto no combate à fome, quanto na redução do desperdício de alimentos. A partir da nossa própria casa, a partir dos espaços em que a gente trabalha e a partir de uma atuação na nossa comunidade. Maria, quer dizer, então a perda começa desde o momento que é feita a colheita, transporte dos produtos, chega na cidade, vai no supermercado e vai na nossa casa. É essa a sequência? Exatamente, Heródoto. Em uma pesquisa realizada aqui pelo Pacto contra a Fome, em parceria com a consultoria Integration, nós estimamos o volume de alimentos desperdiçado ao longo de toda a cadeia. O que a gente identificou é que ele acontece em todas as etapas, então desde a produção e colheita, até o armazenamento e transporte, na manufatura, no varejo e na casa do consumidor. Então, para conseguirmos também fazer mudanças significativas na redução do desperdício, a gente precisa trabalhar toda a cadeia de alimentos. Maria Siqueira, como é que o Estado, representado pelo governo, atua numa situação como essa? O governo é fundamental para que façamos uma mudança estrutural e permanente. Sobretudo na questão da fome, que a gente está falando de causas estruturais como pobreza, renda e a própria forma como nós produzimos e distribuímos alimentos. As políticas públicas são fundamentais para que consigamos fazer a mudança necessária. Isso nos 3 poderes, no executivo, no legislativo e no judiciário, e nos 3 níveis da federação também. Então, o governo é protagonista para fazer essa mudança. Maria Siqueira, é possível dizer que falta alimento ou falta renda para comprar o alimento? Hoje, a gente consegue afirmar que não falta alimento no Brasil. O que falta é o acesso equitativo a esse alimento. O alimento hoje ele é mercadoria, Então, é necessário que a população consiga ter renda e condições de acesso. Ao mesmo tempo, esse alimento precisa chegar com a qualidade nutricional adequada para todos. E o que hoje a gente identifica também é que existe uma desigualdade no acesso, não só por conta da renda, mas por conta do próprio modelo de distribuição que a gente tem. Então, tem um conceito, por exemplo, dos desertos alimentares, em que a gente vive nas cidades espaços vazios de acesso a alimentos de qualidade. Então, além da renda, a gente também precisa ter políticas públicas e ações da sociedade civil que permitam o acesso a alimentos de mais qualidade para todos. Maria Siqueira, em alguns lugares ainda da Grande São Paulo, existem as pessoas que produzem no chamado cinturão hortifruti e granjeiro. Aí tem a feira de domingo, conheço uma lá em Jundiapeba, aí na região de Mogi. O pessoal vem do sítio e vende lá. Isso está em fase de desaparecimento? Quer dizer, o intermediário vai ser o supermercado e não mais a pessoa produzindo e vendendo direto para o consumidor por um preço até melhor? Eu também sou da região do Cinturão Verde, então acho que a dinâmica a gente percebe, que a dinâmica é bastante diferente do que hoje a gente consegue enxergar nos centros urbanos. Hoje já tem algumas pesquisas que apontam para a importância da gente trabalhar com cadeias mais curtas, Então, que permitam que as pessoas acessem mais rapidamente os alimentos diretamente do produtor. Então, é importante sim que a gente olhe para essas ferramentas que aproximem o campo da cidade, por exemplo. Você falou em alimentos de qualidade, os chamados ultraprocessados estão fora dessa lista? Hoje essa é uma discussão bastante importante que a gente precisa fazer como país.
A questão, existem algumas diretrizes construídas tanto pelo Ministério da Saúde como pelo Ministério de Desenvolvimento Social em relação ao que é uma alimentação saudável e adequada. O que o Pacto contra a Fome objetiva fazer é trazer para a mesa de discussão e troca tanto o setor público quanto o setor privado e a cadeia de alimentos, para que juntos a gente possa construir ações afirmativas de produção e distribuição de alimentos saudáveis. Perfeito. Maria Siqueira, muito obrigado. Aliás, você falou, por exemplo, do Cinturão Verde. Eu vi até numa banquinha vendendo uma fruta chamada cambuci. Você conhece? Adoro, tinha muito no sítio da minha avó, Heródoto. Sou fã, um suco de cambuci, ninguém precisa de remédio, né? Eu tenho uma meia dúzia de pezinho lá, mas eu reservo para botar na pinga, porque ela na pinga fica boa, muito pouco. Fica maravilhoso. Muito obrigado. Obrigada, Heródoto. Um ótimo dia a você e aos seus ouvintes. Muito obrigado, Maria Siqueira, diretora de operações do Pacto contra a Fome, que é uma questão séria, tratada de maneira descontraída, mas com seriedade e respeito, obviamente, por aquelas pessoas que passam necessidade.